E aí, vamos falar sobre o Senhor dos Anéis e os Anéis de Poder? Então, gente, esse vlog vai ser um vlog especial, tá? Onde eu vou falar somente sobre os episódios da primeira temporada de O Senhor dos Anéis e os Anéis de Poder. Eu pensei muito em como falar dessa série aqui no canal, tá? Minha cachorrinha. Se eu falaria, tipo, faria um vídeo específico, como eu fiz, por exemplo, com a segunda temporada de The Witcher. Se eu fazer algo escrito lá no blog, mas tem muito tempo que eu não escrevo lá no blog. Se eu falava nos vlogs normais. Mas aí eu decidi fazer um vlog específico sobre os Anéis de Poder. Vou começar esse vlog com um grande aviso, tá? Não sou e nem quero ser, não nesse momento, pode ser que um dia eu queira, uma especialista em Tolkien, tá? O que vocês vão ver aqui são opiniões de alguém que tá assistindo a série e tá se divertindo com ela. Os 2 primeiros episódios da série são Sombras do Passado e A Deriva. Eu gostei que a série começa citando ali o Morgoth, e aí já falando, né, do Sauron. Eles não explicam muito bem, e eu não sei se um Silmarillion tem isso, como que o Sauron se tornou esse feiticeiro ruim, sabe? A série parece que não vai abordar isso. E aí explica toda a história, que o Morgoth foi derrotado, e aí eles acharam que tava tudo bem, e que o Sauron ficou ali quietinho. Ele sumiu, tocou o terror na Terra-média, e aí começou, quando passar dos anos, todo mundo achou que tava tudo bem. Esse vlog vai conter spoilers, tá, gente? Não vai ter como. E aí, quem está falando que não tá tudo bem? Nossa querida, amada e idolatrada Galadriel. Gostei muito da atriz que tá fazendo a Galadriel e da forma como a Galadriel tá sendo abordada na série, né? Eu acho que a gente consegue entender que é a mesma personagem, tá? Mas é um jeito diferente de mostrar a força da Galadriel. Porque, por exemplo, na trilogia do Peter Jackson, ela é quase assim uma figura meio que intocável, sabe? E nos livros do Tolkien também, assim. A gente percebe muito a força dela, mas a gente percebe mais essa força pelo respeito que as pessoas têm por ela. Diferente em Os Anéis do Poder, de poder, assim. Ela ainda não é essa figura que a gente vê nos livros do Tolkien e na trilogia do Peter Jackson. Ela não é essa figura... A Galadriel, na trilogia do Peter Jackson e em O Senhor dos Anéis, ela parece que ela desliza, sabe? Ela desliza. Já a Galadriel em Os Anéis de Poder, ela luta, ela marcha, ela grita, sabe? Ela não desliza ainda não. Ela não chegou nesse status de, enfim, não se abalar com nada ou, tipo, tá o caos nela e ela tá lá só paz e amor como a Galadriel da Cate Blanchett. O elenco inteiro tá muito bom, tá, gente? Tá muito bom. Eu achei que tá tudo muito lindo, muito lindo. Gostei muito de um recurso que eles fizeram, que é pegar um mapa que o Tolkien desenhou, um mapa clássico, muito parecido com o que eu tenho colado na minha parede, que aparece nos cenários do canal. O mapa que aparece na série da Terra-média é um mapa com aquela cor mesmo de pergaminho, e na medida que muda de local, o mapa anda, e a gente vê esse mapa andando. Então a gente faz um tour pelo mapa da Terra-média. Isso é muito legal, porque assim, nas histórias do Tolkien, os mapas, a geografia do que ele tá abordando, né? A geografia do mundo dele é muito importante. Eu acho que mostrar a mudança de um local para o outro através do mapa, porque eles poderiam simplesmente ter colocado aparecendo escrito, sabe? Eles mostraram se deslocando de um lugar para o outro. Isso é muito importante, eu acho que acaba sendo uma grande homenagem à obra do Tolkien e à forma como Tolkien escolhia contar a história dele. Outra coisa, a escrita também é algo muito importante. O Tolkien era linguista. Acho que é isso. Não sei se eu estou errada nessa informação, porque eu já li um livro falando sobre Tolkien esse ano. Acho que é isso, ele era linguista. E aí, uma das primeiras coisas que ele criou para esse universo, se não a primeira, foram os idiomas. Tanto que na apêndice de O Senhor dos Anéis
tem toda uma parte falando dos idiomas. E assim, tem a escrita, tem mostrando, tem falando de fonema. Então assim, não tem só, tipo, guia de pronúncia e você se vira. Tipo, se pronuncia o E como o I, por exemplo. Não, tá? Tem o desenho, tem falando de fonema, tem tudo, tudo. Então assim, é bem completo e é algo muito importante. Isso tá presente em Os Anéis de Poder, sim. Eu não sei se foi todo mundo que percebeu. Quando o Elrond tá esperando a Galadriel, quando vem avisar para ele que a Galadriel chegou, que Galadriel vai receber lá uma homenagem do rei, ele tá escrevendo. Tem um foco muito grande para isso na hora. Foca no papel mesmo e no Elrond traçando ali as letras. Eu achei isso sensacional. Para quem é fã de Tolkien e até pro fã que é também um estudioso da obra do Tolkien, vai ser um prato cheio, vocês vão ficar felizes demais. Vamos falar agora da grande teoria, que só se fala nisso, tá? Desde que os 2 primeiros episódios estrearam. Aquele homem que essa menina Pepeludo, que eu esqueci o nome dela, gente, eu esqueci completamente, resgata. Tem gente falando que ele é o Sauron, tem gente falando que ele é o Gandalf. Eu acho que no final ele vai ser o Sauron, mas nesse momento eu acho que é possível que ele seja o Gandalf. Se for o Gandalf, ele está, a série está adiantando ele, tá? Se for o Gandalf, a série está adiantando ele. Eu acho que é possível. Porque assim, se o Senhor dos Anéis, não, Senhor dos Anéis não, se um Hobbit, eles me meteram a Galadriel lá, pra essa série adiantar a vinda do Gandalf, da raça do Gandalf, pouco custa. Bate com as duas coisas, tá? Se for o Sauron, pode ser pra mostrar que o mal também vem com um pouco de beleza, né? O mal, num primeiro momento, ele vai tentar enganar. E bate muito com aquela história, com o poema que tem o Senhor dos Anéis, né? E com a história de que fala que o Sauron enganou todos eles na hora de fazer os Anéis de Poder e criou um que controlava todos os outros. Então, assim, bate com isso, bate com essa teoria de enganar, né? O homem que vem lá do meteoro, tá, gente? Eu tô falando dele. Mas... E a série também pode ter tentado enganar a gente para fazer com que a gente ache que ele é o Gandalf. Por quê? Desce um homem num meteoro de fogo, aí lá pelas tantas arruma uma capa cinza para ele. Ele é alto, magrelo, tá barbudo, fala um idioma que ele não consegue entender, tá aparentemente assustado, então bate com a descrição que o Tolkien dá nos apêndices de Senhor dos Anéis para quando a raça do Gandalf chegou na Terra-média, porque assim, eles são raças quase próximos dos deuses e eles escolheram uma forma mais parecida com a forma humana para que as pessoas não ficassem assustadas, tá? Porque eles não são, o Gandalf não é humano, ele não é um mago humano, uma outra raça aqui, da mesma forma como os anãos não são como os anões do nosso mundo, né? Eles não são humanos com nanismo, eles são, no mundo do Tolkien, eles são uma outra raça. Então, assim, ele veio de uma forma, esse homem meteoro, vou chamar ele assim, que eu acho que é assim que ele está sendo chamado na internet, para poder disfarçar, né? Então bate com a descrição que o Tolkien dá para a forma como a espécie do Gandalf chegou aqui. Eles podem ter chegado assustados. Não bate a data, porque o Gandalf chegou depois do que o Senhor dos Anéis e os Anéis de Poder vai relatar. E principalmente assim, ele chegar numa Pepeludo, que é a raça ancestral dos hobbits, né? E a gente sabe que a relação do Gandalf com os hobbits, ela é assim muito forte, né? Ele que chama o Bilbo, escolhe o Bilbo para a Jornada dos Anões e um Hobbit. Ele é o guia do Frodo na Sociedade do Anel, né? Então, assim, essa relação do Gandalf com os Hobbits, ela não é de hoje. A série pode ter explorado isso sim. Algumas cenas, tipo, tem uma parte lá que ele brinca com os vagalumes e tenta mostrar uma constelação para essa Pepeludo. Gente, eu preciso lembrar o nome dela, meu Deus! Bate com coisas que o Gandalf faria, sabe? Tem uma hora que ele pega um negócio que tá no chão e segura. Parece muito com um cajado. Então, assim, tá, pode ser o Sauron. E eu confio nas pessoas que estão defendendo que é o Sauron e que tem muito mais base que eu pra falar. Eu ainda não assisti nenhum vídeo do Bolseiro pra saber o que ele acha,
tá? Mas eu confio nessas pessoas. Mas como eu não sou nenhuma especialista no Tolkien, eu comecei esse vlog aqui falando que, né, não era pra vocês esperarem isso de mim, eu vou defender aqui, nesse momento, que é o Gandalf. E aí, a gente vai comentando sobre isso na medida que esse personagem for aparecendo. Arondir. A polêmica do elfo negro. Galera, mas não existe elfo negro. Amor, não existe elfo, tá? É a única coisa que vocês vão me ver falando sobre isso. Eu acho que é muito cedo pra falar qualquer coisa desse personagem. O arco dele ainda tá sendo construído. E ele não é um personagem como a Galadriel, que as pessoas já conhecem da primeira trilogia, a Galadriel e o Elrond. A gente não conhece eles da primeira trilogia, a gente não conhece ele dos livros do Senhor dos Anéis. Não sei se esse personagem foi criado pra série ou se ele aparece em um Silmarillion, tá? Me contem aqui embaixo nos comentários quem já leu o Silmarillion. Em um Filho Júrin ele não aparece. Então, assim, o arco do Arondir ainda tá sendo construído. O ator tá muito bem, tá? Tá muito carismático. Eu gostei, tá? E assim, as pessoas criticarem um personagem que a gente não conhecia previamente, que ainda não teve o arco desenvolvido o suficiente, com a única justificativa que não existe elfo negro, sendo que elfo não existe, não é argumento, tá? Vocês não têm argumento. Essa aqui é a real. O personagem ainda não apareceu direito, você vai criticar o que nele, galera? Então assim, tá? Vamos se acalmar aí. Númenor veio aí, gente. Terceiro episódio de Os Anéis de Poder. Gente, tanta coisa acontecendo nesse episódio, mas é aquela história. Pra esse vlog não ficar gigante, eu vou ir comentando bem pontualmente. Vamos lá. Belíssimo, né? Porque assim, quem lê, né, as apêndices principalmente as apêndices de O Senhor dos Anéis, né, que na minha edição em 3 volumes está em O Retorno do Rei. Eu não sei se esse Silmarillion tem alguma coisa, até imagino que tenha, mas eu ainda não li. Mas lendo as apêndices de O Senhor dos Anéis, e que ele fala sobre Númenor, assim, é uma história muito incrível e dava pra ver que era algo colossal, né? Eu não sei se quem tá assistindo só a série e não leu nenhum livro, não viu os filmes do Peter, não sei se, assim, existe alguém que tenha passado ileso pelos filmes sem assistir os filmes do Peter Jackson. Se você não assistiu, assista, tá? Você tá percebendo a referência à Atlântida, né? Númenor, a queda de Númenor é uma referência à Atlântida, tá? Se não me engano, tem escrito isso na apêndice de O Retorno do Rei, ou eu li isso em algum lugar, gente, não me lembro. E quando eu li isso na apêndice de Senhor dos Anéis, eu fiquei, nossa, a gente viu tudo tão destruído, né? Como é que seria as descrições? O Tolkien é tão detalhista na hora de escrever, eu fiquei pensando muito, como é que seria, né, ver isso adaptado, né? Porque quando a trilogia Senhor dos Anéis, quando a trilogia, melhor dizendo, quando o Senhor dos Anéis e a trilogia de filmes Senhor dos Anéis descrevem, já tá tudo destruído. Então, assim, quando o Senhor dos Anéis foi ganhar uma adaptação para cinema, a única coisa que a gente vê é as ruínas de Númenor, né? Já é algo absolutamente colossal. Mas ver isso funcionando, né? Poder entrar lá, né? Ver os ancestrais do Aragorn. Nossa, gente, que incrível. Que incrível. Porque assim, e aí aconteceu um negócio interessante. Eu queria ter reassistido aos filmes de Senhor dos Anéis logo depois que eu terminei de ler a trilogia, antes da série sair. E aí eu tava lá, sábado, depois de já ter assistido o terceiro episódio de Os Anéis de Poder, passando, querendo assistir o filme, pai, vamos assistir Senhor dos Anéis. Eu, não tem na Amazon, gente. Pelo menos está no momento que eu estou gravando esse vlog. Não sei se eles fizeram algum tipo de acordo, como é que tá isso, tá? Porque, enfim, eu já desisti de entender as coisas que o Warner anda fazendo ultimamente, tá? E aí tem os 3 filmes lá. Eu assisti a Sociedade do Anel, e assim, tinha muito tempo. Quem assistiu as resenhas e os vlogs onde eu falo sobre os livros do Senhor dos Anéis aqui no canal, quem viu as resenhas, viu que eu falei, acho que na resenha do primeiro eu falo isso, que depois que eu decidi ler O Senhor dos Anéis, né, eu já tinha lido o primeiro há muitos anos atrás, não lembrava nada, descobri que eu tinha começado a ler As Duas Torres também, e lembrava algumas coisas, tá? E no momento em que eu comprei os meus livros, eu falei, não, vamos ler agora tudo direitinho, seguidinho.
eu não assistia os filmes. Então, assim, tinha pra mais de 10 anos que eu não assistia O Senhor dos Anéis. Gente, eu tava com tanta saudade, porque assim, logo quando os filmes do Peter Jackson lançaram e eu comecei a assistir, eu assistia isso, assim. Eu lembro que na época passava no SBT, não sei se ainda passa. Assistia isso toda vez que passava. Era a única coisa que eu vi no SBT. Isso é Harry Potter, tá? Então, assim, eu assisti um monte de vezes. Um monte de vezes. E aí já tem um tempinho, tinha um tempinho já, assim, um tempinho, acho que 10 anos, tá, galera? Que eu não assistia. Então, assim, tinha algumas coisas que, por mais que eu tenha lido os livros há pouco tempo, eu não lembrava como era no filme. Pensar que tem mais de 20 anos que esses filmes foram feitos. Eu acho que eles foram gravados todos juntos, então eles são ali, acho que por volta dos anos 2000. Acho que tanto Harry Potter e a Pedra Filosofal como a Sociedade do Anel foram lançados em 2001, se não me engano. Se não me falha a memória. Gente, surreal de tão, assim, bem feito. É lindo. Principalmente por essa questão deles usarem, muitas vezes, cenários naturais, né? É lindo. É muito lindo. E assim, o filme termina, a Cidade da Neve termina com eles chegando nas ruínas de Númenor. Então, assim, foi muito engraçado ver, assim, assim, deu até... Eu fiquei triste, sabe? Eu fiquei triste vendo como que Númenor era bonito e ficou em ruínas. Voltando ao terceiro episódio de Os Anéis de Poder, o Arondir vai preso, né, pelos orcs ali. Nesse terceiro episódio, a Galadriel consegue ver que o que ela achava que era um símbolo era um mapa de onde vai vir a ser Mordor, né? Mas aí, o pessoal lá, o Arondir e os elfos que acabam indo presos junto com ele, tentam, não, vamos fugir, a gente consegue. Dá errado, tá? Mas o Arondir, os outros dois morrem, o Arondir é levado à presença de quem? Não sabemos. Por que não sabemos? O episódio dá a entender que é o Sauron. E que o Sauron vai aparecer. Porque o final do episódio termina com o Arondir vendo a pessoa que tá chegando até ele. Só que ela está borrada. E a gente consegue ver um homem com a luva ali que parece ser do Sauron. Um cabelo preto comprido aqui. E aí a gente volta para a hipótese do take anterior de que o gigante que aparece na Vila dos Pés Peludos pode ser ou Sauron ou Gandalf. Neste momento, continuo defendendo que pode ser o Gandalf. Por quê? O episódio borra a cara dele pra gente ficar na dúvida? Borra, tá? Porque, tipo assim, pode ser ele. Pode ser uma coisa meio, sei lá, The Witcher, que tá deslocado, e depois a gente vai entender em algum episódio que os pés peludos estão um pouco deslocados na linha temporal do Arondir, por exemplo. Pode ser. Pode ser que tá tudo acontecendo ao mesmo tempo e o Sauron consegue se mudar de lugar. Pode ser. Pode ser que ele é um agente do Sauron, esse gigante. Pode ser. Pode ser que quem tá com o Arondir é um agente do Sauron. Pode ser também. Mas, por que eu acho que esse gigante, esse homem meteoro, que a Nori, agora eu relembrei o nome dela, nada como assistir o episódio. A Nori acha que eu acho que ele é o Gandalf. Porque ele apareceu de um jeito muito divertido. E tem momentos muito lúdicos nesse terceiro episódio, muito fofos, dele com esses pepeludos, principalmente com a Nori. Né? É ele que vai acabar ajudando a família da Nori a não ficar pra trás. E assim, são episódios que são engraçados. Mas é isso, gente. Eu acho que é o Gandalf. Ai, se não for... Gente, se for o Gandalf, eu vou ficar muito feliz. Eu vou ficar muito feliz. O episódio 4 de Os Anéis de Poder já saiu, porque hoje, gente, é quinta-feira, dia 22 de setembro. Então, inclusive, acho que hoje à meia-noite aqui no Brasil já saiu 5. Mas eu não assisti na semana passada, tá? Porque eu, sim, não tava muito bem. Eu decidi me recuperar pra ir, sim, amanhã eu assistir o 4 e o 5. Mas temos coisas de Senhor dos Anéis para falar neste vlog. Eu tinha assistido, né, reassistido depois de muitos anos A Sociedade do Anel, né, no take anterior a gente falou um pouco sobre isso. E nesse final de semana que passou, eu assisti As Duas Torres e O Retorno do Rei. Tinha coisas que eu não lembrava como eram no filme, sabe? Tinha memórias que eu tinha
com os atores do filme, com cenas do filme, que eu não me lembrava na hora que eu tava lendo os livros. Isso veio, mas eu não me lembrava se eu tava imaginando os atores na situação dos personagens deles ao ler o livro, ou se eu tava me lembrando, sabe, de coisas dos filmes. Assim, tinha coisa que eu não lembrava, tá? Não lembrava mesmo, assim. Um exemplo, quando o Gandalf aparece de novo pro Gillen, pro Aragorn e pro Legolas. Aquilo lá que ele fala com eles. Aquilo é a frase que ele diz, né? Ah, eu viajei pelo tempo, pelo espaço, e na hora que eles chamam ele de Gandalf, eu atendia por esse nome. É uma referência clara aos apêndices de O Senhor dos Anéis, em que é contado que o Gandalf, o Saruman não são humanos, né? Os magos, eles não são humanos, né? Eles são meio que como se fossem, assim, simplificando muito, tá, gente? Espíritos, deuses que vieram para a Terra-média e que, para não causar nenhum desconforto nos seres humanos, né? Para que os seres humanos, de repente, fossem mais suscetíveis a eles, vieram em corpos de humanos, né? Então, assim, e o Gandalf fala uma frase lá, que se eu não me engano não tem no livro, que remete a isso, né? Então foi muito legal essa experiência de ter reassistido os filmes depois de ter lido os livros, porque assim, eu reconheci muita coisa que nas vezes que eu assisti aos filmes sem ter lido os livros, para mim às vezes eu não conseguia muito linkar com esse mundo do Tolkien, que é muito mais complexo e tem muito mais elementos esses que agora eu tô tendo a partir do momento que eu tô lendo outras histórias, né? Eu li Os Filhos de Húrin esse ano também. Então, assim, agora eu tô tendo esses elementos e reconhecer isso no filme e ver como os filmes utilizaram isso é muito legal, porque, assim, a série, né, Os Anéis de Poder, ela não é adaptação direta de um livro, mas tem elementos ali das apêndices de Senhor dos Anéis, de O Silmarillion, de outras histórias que o Tolkien deixou inacabadas, porque ele era mestre em deixar coisa inacabada. Então a série tá se aproveitando mais disso mais diretamente, assim, dessas coisas que o Tolkien deixou inacabado ou deixou em apêndices. Só que o Senhor dos Anéis, os filmes do Peter Jackson também fazem isso, então é bem interessante assistir os episódios 4 e 5 de Os Anéis de Poder. E, gente, a série até agora não deu muita resposta, né? E assim, ela tá talvez para alguns no ritmo mais lento, mas não me incomoda, porque eu acho que ela tá como é uma série que não adapta um livro específico do Tolkien, que tá juntando apêndice, texto que ele publicou pela metade, coisa de Silmarillion, tá juntando toda essa mitologia aí, é uma série que precisa ter bastante cuidado com o que ela vai construir e construir coisas, acho que da mesma forma como o Tolkien conduz as histórias dele, porque as histórias dele, até as que não estão acabadas, quando ele vai falar de algo, ele faz toda uma construção que para alguns é até meio lenta, para mim é super tranquilo, tá? Mas aí é a minha experiência, eu adoro autor que descreve muitas coisas, e o Tolkien, assim, é descrição atrás de descrição de paisagem, eu acho isso maravilhoso. A série tá seguindo essa mesma linha, então eu tô achando sensacional, tá? Tô gostando. Até o momento, a série precisava juntar tudo isso que estava solto em diferentes lugares da obra dele e fazer uma construção que fizesse sentido para a narrativa que eles querem, né? Construir aí ao final dessa trama e que tenha sentido com o mundo do Tolkien, tá? Para mim, eles estão respeitando muito da obra do autor. Agora que vai começar, eu acho que a parte de ação, tá? Tanto que o nome do 5º episódio é Partidas, né? Tá todo mundo se deslocando para algum lugar. Que outro vai ter alguma luta, né? Agora vai ter a luta lá na torre lá, que assim, o mapa já indicou pra gente que aquilo ali vai ser Mordor, então assim, não sei se na série eles vão ganhar essa luta de alguma forma, né? Mas Os Anéis de Poder é uma série que eu já tô me preparando, porque assim, essa série não tem como terminar feliz, gente. Porque o Sauron, ele cria os anéis, então ele engana todos eles. Então, o Senhor dos Anéis até termina ali feliz, dentro do possível. Mas os Anéis de Poder não tem como. Eu não sei se depois eles vão, de repente, seguir, fazer uma série de O Senhor dos Anéis mesmo. Se eles vão incluir a trama de Senhor dos Anéis em Os Anéis de Poder, pelo que eu entendi, não é o objetivo. E
Uma coisa que, assim, eu falei pra vocês que eu ia ficar comentando essa questão do gigante, né? Se ele é o Gandalf, se ele é o Sauron. O final do terceiro episódio, o terceiro episódio termina com o Arondir sendo sequestrado, né? Os orcs levam ele até o Adar, né? Que eles chamam de Adar, né? Que eles chamam o cara de pai. E termina com a cara desse homem borrado. E a gente vê, né? Um cara com a luva lá, que é mostrado como, né, o Sauron e tal. A gente só vê essa luva e uma cara borrada. E esse cara aparece no quarto episódio. E no quinto também. Em vários momentos, tanto do quarto quanto do quinto episódio, perguntam pra ele se ele é o Sauron. Ele não responde. Por quê? O que a série tá fazendo com a gente? Quem que a galera tava achando que era o Sauron no trecho? Aquele personagem loiro de cabeça raspada. Esse personagem aparece no quinto episódio, muito brevemente, procurando o Homem Meteoro, que eu estou chamando aqui de Homem Meteoro, que em inglês ele aparece como The Strange. E aí, não sei, pode estar procurando ele para poder se juntar ali se ele for o Sauron? Pode, mas pode estar procurando ele também para poder persegui-lo. Tem um momento no quinto episódio, acho que é no quinto mesmo, que ele salva a Nori, mas aí acontece uma coisa muito esquisita com ele. Ele começa a congelar ali a mão dele para poder se curar e prende a mão da Nori. E a Nori fica com medo dele. E na hora que a Nori sai correndo, as árvores se curvam assim, ele faz uma cara meio diferente. Pra dar, talvez ainda para confundir a gente se ele é o Gandalf ou se ele é o Sauron. E o outro cara que é um elfo, né? Que sequestrou o Arondir, que é ali aparentemente até então uma espécie de general do exército de orcs do Sauron, não respondeu se é ele ou Sauron. Pode não ser ele mesmo, tá? Ele não respondeu ainda. Mas eu ainda continuo na teoria de que não é o Homem Meteoro que tá com a Nora e com a família dela, tá? Eu ainda continuo nessa. Então, se a gente achou que a gente ia ter alguma explicação a essa altura do campeonato de quem é o Sauron, quem é o Gandalf e quem é esse monte de homem misterioso que tá aparecendo, a gente foi enganado, tá? Porque agora vamos conversar sobre o episódio 6 e seguimos sem resposta sobre quem é o Sauron. Tinha muita gente achando que era o estranho, né? Que eu tava chamando de Homem Meteoro, mas eu continuo achando que ele é o Gandalf. Ele não apareceu no episódio 6. Tem aquele personagem que está procurando ele com uma roupa branca, que eu também não acho que é o Sauron, tá? Apareceu muito pouco e, tipo assim, apareceu num episódio e não voltou a aparecer. Então, no 6 nem se tocou, nem chegou nem perto do estranho dos pés peludos. Então, assim, se for o Sauron, é muito pouco tempo pra introduzir. Eu acho que o Sauron tá acompanhando a gente em boa parte da história. Tem o Adar, que finalmente respondeu quem ele é. Eu vi algumas pessoas achando que pode ser o Halbrand. E tem uma outra hipótese que é o Teal. Então, vamos lá. Adar, que todo mundo tava achando quando ele apareceu, ele não respondia de jeito nenhum se ele era o Sauron. No episódio 6, ele é capturado pela Galadriel. E a Galadriel vai interrogar ele. E aí, ele vai contar a história dele, né? Ele era um dos elfos que foram pro lado do Morgoth, né? O Sauron também era um servo do Morgoth. O Adar diz para Galadriel que ele não é o Sauron, que ele matou o Sauron. O Adar, ele é chamado de pai pelos orcs, porque até então, a forma como ele disse que foi ele que criou os orcs. E que ele é né, tanto que no determinado momento a Galadriel fere ele, o sangue dele não é exatamente vermelho, não é tão negro quanto o dos orcs, mas não é tão vermelho, né? Então, assim, esses elfos que foram pro lado do Morgoth passaram, ele fala, a gente prefere o termo Uruk. E aí ele conta pra Galadriel uma história. A Galadriel pergunta pra ele onde é que tá o seu mestre. E assim, ele vai falar um pouco sobre o que os orcs estão querendo. Aparentemente ele dá a entender, e até uma parte que eu fiquei, nossa, nesse momento em que ele diz isso, eu fiquei um pouco com dozinha dos orcs, eu confesso. Eu sei tudo que eles fizeram, tá? Eu sei que em muitos momentos eles estão do lado errado, do lado mal, assim, das coisas, mas nesse momento, falei, nossa, eles são tão vítimas desse mal quanto
né, as pessoas que sofrem diretamente com isso, né? Que eles dizem que eles não têm, eles estão atrás de uma terra, né? Eles querem um lugar para eles viverem, então por isso que eles estão atacando as terras do sul. E aí o Adar diz para Galadriel que ele matou o Sauron. Por quê? Ele começa a perceber que os propósitos do Sauron não estão beneficiando os orcs e que ele estava ficando sedento pelo poder demais e maligno demais. Ele foi lá, ficou preocupado e matou o Sauron. Eu acredito nele, tá? Primeiro, os orcs chamam ele de pai. Ele só fala isso pra Galadriel no momento em que ela ameaça os orcs. Eu acho que o Sauron jamais seria capaz de uma coisa dessas. Eu acredito no Adar. Eu acho que ele de verdade não é o Sauron. Ele só quer mesmo um local pra ele e os Uruk viverem. Tá, é onde vai futuramente ser Mordor? A gente consegue ver o mapa, tá? Quando a Galadriel mostra. E lá, as pessoas das Terras do Sul já ficaram ao lado do Morgoth. E tem alguma relação do Adar com o Halbrand. E eu acho que é por isso que algumas pessoas estão achando que o Halbrand é o Sauron, né? Ele não... Tipo assim, tá? Galadriel fala que ele é o rei das Terras do Sul. Ele só aceita, ele não explica o que aconteceu com ele. A gente consegue perceber que tem alguma coisa ali dele com o Adar no passado dele. Enfim, né? As outras pessoas também eu achei muito estranho, porque assim, não parece tão distante assim esse passado das pessoas terem das Terras do Sul terem ajudado o Morro, terem ajudado o Morgoth, sabe? Então, mesmo se for distante, eu acho que fica claro a forma como a série conduz, que tem ali uma história oral passando para essas pessoas. Então, tá, eles têm um rei perdido. Será que esse rei é o Halbrand? Ele tem o símbolo desse rei. Pode ser o Halbrand? Pode, mas não teve nenhum flashback até o momento. Acho que justamente para a série poder construir essa ambiguidade aí, essa dúvida na cabeça da gente, quem afinal de contas é o Sauron. Eu acho que o Halbrand, ele é aquele... Ai, gente, esqueci o nome do personagem. Eu acho que ele é o líder dos 9 reis que recebem o anel. Eu acho que ele é aquele, acho que é aquele mesmo que é chamado de príncipe bruxo, uma coisa assim. Eu acho que é ele. Vai ser ele, um dos 9 reis, que vai receber o anel e vai se tornar um espectro do anel. E ele, eu acho que é o líder. No 6º episódio tem um momento mais incrível da série, eu acho que até agora, mas que eu acho que vai ter desdobramentos no 7º episódio, que é... Eles acham que todo mundo ganhou a guerra lá, o pessoal de Númenor, a Galadriel, o Halbrand, os habitantes das Terras do Sul, o Arondir. Ganhamos. E assim, né? A gente sabe que tem um futuro aí, né? Aquilo lá vai virar Mordor. E a gente vê isso acontecendo. Gente, isso é tipo a cena mais incrível da temporada. Eu acho que muito dificilmente algo vai bater aquela cena. É espetacular. Vamos falar do 7º episódio de Os Anéis de Poder, hein? Então, gente, o que eu achei desse 7º episódio? Eu achei que, de certa forma, ele é o mais fraco até então da temporada. Tá, ele mostra o que ele precisa mostrar, que são os desdobramentos do 6º episódio. E é isso. E os desdobramentos do 5º, tá, ele segue uma linha narrativa. E, de certa forma, constrói outros mistérios, né? Aquelas personagens de branco que estão sendo chamadas de, até então, servas de Morgoth, elas aparecem, já tem ali uma interação nesse episódio com os pés peludos, né? Tem uma cena dos pés peludos indo atrás do estranho, que assim, eu me emocionei, eu chorei, eu achei muito bonitinho, tipo... Pra mim, aquela cena, na hora que eles falam, esse é o que os pés peludos são e tal, e o próprio fato deles não desistirem, pra mim, aquilo ali é a essência do que é o Hobbit, por exemplo. Do que os Hobbits são mostrados em O Hobbit, né? A relação ali do Bilbo com os anões, em O Senhor dos Anéis, o Frodo, o Sam, o Pippin e o Merry, né? A essência deles ali foi retratada naquela cena. Foi tipo um puta fanservice que eu achei lindinho. E aqui eu digo, eu vou ficar muito brava. Depois dessa cena, gente, não tem como não ser o Gandalf, né? Pelo amor de Deus, eu vou ficar muito brava se no final for o Sauron. Porque tem lá a cena da árvore que ele tenta reconstruir, salvar a árvore, né? E acaba explodindo tudo. Ele fica meio triste, aí ele se separa, né, dos pés peludos, e aí depois, na verdade, a magia que ele fez, ele só parece não tá tendo muito controle
sabe? Fica evidente que o estranho tá querendo sim fazer o bem, mas que ele ainda não entende. Isso bate total com a descrição que o Tolkien dá nos apêndices de O Senhor dos Anéis pra quando a espécie do Gandalf chega na Terra-média, né? Que eles chegam... Eles não são humanos, né? Então eles chegam ali, eles escolhem uma aparência humana pra não assustar os seres humanos, mas pensa bem como é que alguém que não é humano, não tem a mesma forma de se comunicar que os humanos, mas que tá num corpo humano, como é que vai ser desengonçado, né? A forma de magia que eles tinham quando eles tinham uma outra forma devia ser de um outro jeito. Agora eles precisam adaptar essa magia. Então faz total sentido que seja o Gandalf. Enfim, gente, eu acho que eles estão deslocando a Galadriel com o Halbrand, porque ele vai ser um dos reis que vai receber os 9 anéis dos humanos, tá? Ou ele é o Sauron mesmo, e ele vai se aproveitar ali daquela situação para poder enganar os elfos e criar os anéis. Pode ser. E eu já vi, acho que um post do Bolseiro falando que no 8º episódio a gente vai ter o início da Forja dos Anéis de Poder e a revelação de quem é o Sauron. Então, assim, nesse momento, eu acho que o Halbrand, eu ainda acho que o Halbrand ou pode ser um dos reis que recebe os 9 anéis, ou ele pode ser o Sauron. Porque, assim, nesse Senhor dos Anéis é dito lá que o Sauron enganou eles, enfim, e criou o anel. Eu acho que pra ser o tio, ele tinha que estar onde os anéis vão ser forjados. E ele não tá, ele acabou de separar da Galadriel. A Galadriel é uma das elfas que recebe um dos 3 anéis dos elfos. E aí, né, como é que vai ficar essa questão? Vamos falar, gente, do último episódio que eu tô assim, em pânico. Em pânico. Eu acertei. Demorou, mas eu acertei quem era o Sauron. Que, se eu não me engano, no take anterior, né, do penúltimo episódio, eu falei, olha, estão falando aí pela internet que o Sauron... Tinha 3 teorias, né? Que o estranho poderia ser o Sauron, que poderia ser o Halbrand, ou, né, aquelas mulheres, né, sacerdotisas que depois a gente descobriu que são sacerdotisas do Morgoth, ou que poderia ser o tio, né? E aí, eu acho que no último take eu falei, olha, pode ser o tio, porque ele fala que quando ele toca lá aquela chave, né, que eles chamaram de chave, que é a chave que cria Mordor, ele sente um poder escuro vindo, né, dentro dele, e que só com ele acontecia aquilo, ou que poderia ser o Halbrand, né, porque era ele que estava ali se caminhando para onde os anéis élficos seriam forjados, né, então, tipo assim, ele estava no lugar certo na hora certa, né, estava ali no lugar que precisava estar. Não é verdade? Então, o que acontece ali, né? O Halbrand, e não mostra nenhum flashback dele. Então fica meio estranho, né? E se a gente for parar pra lembrar, ele surge na história um pouco ali, acho que no mesmo momento em que o estranho aparece, cai do céu, né? Então fazia todo sentido ser ele. Tanto que o episódio, ele começa, depois que passa lá as cenas dos últimos episódios, não aparece a abertura de cara. Tanto que eu fiquei esperando pra poder pular a abertura. Não aparece. Começa o episódio com uma cena, né? Que é uma cena do estranho se encontrando com as sacerdotisas de Morgoth. Elas simplesmente ajoelham na frente dele e falam Lorde Sauron. E aí começa a abertura, gente. Eu juro por Deus, eu parei a abertura. Falei, não aceito isso. Saí andando indignada pela casa, fui no banheiro, fui tomar água, porque assim, como assim? Tá, tinha 2 hipóteses aí, mas ia ser muito desolador. Beleza, né? Vai ali desenvolvendo, eles, né, vão ali forjar os anéis, tem toda uma explicação de por que aqueles anéis ali precisam ser criados, já tem até uma hipótese de por que os anãos vão ter os deles também, como é que ele vai conseguir enganar aí. Mas ele termina com o Sauron chegando ali em Mordor, né? Então, assim, eu acho que ele já tem uma ideia mais ou menos de como forjar, né? E aquele negócio dele, não, porque eu sou ferreiro. Ele já tava com essa ideia de anel na cabeça. Então, assim, né? Vem aí, gente, na 2ª temporada, Lorde Sauron já chegou assim, metendo os 2 pés na porta. E ele não tá de brincadeira, entendeu? Ele vai vir, gente... Ai, vai ser tudo. Vai ser tudo. Gente, e assim, eu vi algumas pessoas mostrando, eu ainda preciso ler o Silmarillion, tá? Trechos do Silmarillion, que logo depois
que o Morgoth é derrotado, o Sauron, ele tem um período que ele se arrepende, né? E aí tem uma cena sensacional, de que é quando ele fala com a Galadriel, que a gente já tem muita ideia, eu tô gostando muito da Galadriel, assim, tô gostando da força dessa personagem, né? É uma força, essa série tá construindo uma Galadriel com uma força, acho que diferente do que a gente vê nos livros de Senhor dos Anéis e nos filmes de Senhor dos Anéis também, mas tem referência ali. Por quê? No momento em que o Sauron tá falando pra Galadriel e que ela percebe quem ele é, ela se revela pra ele, além de ter uma cena de embate ali quase mental, né, entre os dois, que é espetacular. Sério, serviu essa cena. Ele fala uma frase pra ela ali que eu não vou lembrar exatamente, eu tinha um print, mas eu larguei meu celular em algum outro lugar da casa, que eu não sei onde tá. Mas ele fala que ela pode ser grande, uma rainha, e que no lugar, e que, né, teríamos também uma rainha da escuridão. Um dos pontos dela, vários pontos são bem semelhantes à frase que ele fala pra ela, e a conversa dos dois, né, quando ela rebate, são muito semelhantes ao que a Galadriel no filme e no livro eu acho que ela fala, não lembro exatamente se com essas palavras, eu acho que é um pouco diferente. Quando o Frodo vai no espelho da Galadriel, né, e ele oferece o anel pra ela, né, que ela fala que ela passou no teste. Uma das falas é exatamente a mesma. O tom inteiro da conversa é o mesmo que aquela fala que a Galadriel tem no filme pro Frodo. E uma das frases é exatamente a mesma. Eu falei, gente, eu peguei a referência. Desculpa por estar batendo palma. Tem alguns núcleos ali que ainda estão meio soltos, né? Eu gostei muito. Porque assim, na hora que começa a revelar que ele é o Sauron, eu falei, ele tá estranho. Ele é o Sauron. Não tem condições, ele tá no lugar certo pra ser o Sauron. Como é que vai ser o estranho Sauron? Né? E eu acho que eles brincaram com isso. Eles fizeram uma construção narrativa dessa ambiguidade de quem é o Sauron, quem é o estranho, né, de várias pessoas poderem ser o Sauron, de nunca revelar. Eles fizeram essa construção, né, o próprio Adar, né, quando ele tem um embate ali dele com o Halbrand, ainda como Halbrand, ele fala, você lembra de mim? E assim, né, enfim, a gente não consegue entender muito o que o Halbrand fez, né? Não é dito com todas as letras quem é o Sauron, justamente para que quando o Adar falasse que matou o Sauron, a gente não acreditasse, para que gerasse essa ambiguidade de identidade, né? O estranho também em alguns momentos mostra ali um descontrole do poder dele, que tende não para o mal, mas para um descontrole mesmo, que facilmente, se ele tiver um desvio na trajetória dele, como ele não faz ideia de quem ele é, pode ir sim pro mal. E aí, quando no começo do episódio falam que é ele, eu falei, não, gente, não tem condições, ele tá num lugar totalmente errado. Não dá tempo de num episódio ele ir pra onde ele precisa ir. O Halbrand está no lugar certinho. É ele. Aí ele começa a se revelar pra Galadriel, assim. 10 de 10, tá? Gostei muito. E gostei muito de que eles revelaram quem é o estranho, mas ainda não revelaram. Porque assim, é dito o nome Istari, né? Na hora que a Nora entrega pra ele o cajado, eu sou bom. Fica claro que ele é uma figura muito poderosa. E elas dizem, ele é o outro, ele é o outro. Aí elas falam, History. Aí, na hora que ela vai conversar que a Nora vai perguntar pra ele, fala, na sua língua poderia significar mago. Agora começa a teoria, porque agora a internet está em pânico, porque ele não falou o nome Gandalf. Em momento nenhum. Mas tem uma referência ao cajado. Tá, o Saruman, por exemplo, também tem um cajado. Mas, gente, a gente vê o Gandalf com o cajado. Né? Acabou ficando uma marca registrada dele. Aqui nós temos um cajado do Gandalf. Então, assim, não é uma referência clara. A roupa é acinzentada. A barba, o próprio ator escolhido parece com o Ian McKellen, né? Lembra que é um rosto mais fino, né? Para pra pensar, eles poderiam ter escolhido um cara com um outro tipo de rosto, né? Com uma outra constituição de corpo. E não, né? O cara o Ian McKellen é isso aqui, o cara também é isso aqui. Então, assim, é alto, né? E, assim, num momento, tá? Tem gente falando na internet, ele pode ser qualquer um dos outros magos, o Gandalf vem depois, mas gostaria de lembrar pra vocês uma coisa. Várias coisas, na verdade, não só uma. Gente, tá começando a chover, tá? Os criadores da série falaram que eles vão comprimir essa linha temporal. Então, sim, pra fazer um fanservice, pra atrair público,
ou mesmo por escolha narrativa. O Gandalf é um personagem muito emblemático, então eles podem sim adiantar a vinda dele. O Gandalf é um personagem muito querido. O Gandalf, gente, é meu personagem favorito. Então assim, eu tô a temporada inteira, passei a temporada inteira. Eu falei aqui nesse vídeo, torcendo no momento em que o estranho apareceu, Gandalf. E aí a galera tá, não, gente, o Gandalf vem depois. É um dos Magos Azuis. De novo, eu ainda não li o Silmarillion, eu não sei qual o papel que os Magos Azuis têm de fato. Nas apêndices do Senhor dos Anéis, eles mais são citados. A série chama o Senhor dos Anéis, os Anéis de Poder. Ah, vai ser vários escritos do Tolkien. Beleza. Mas o nome do Senhor dos Anéis não tá aí por acaso. E 2, tem uma frase que ele fala pra Nori, que é uma frase que o Gandalf fala. Eu não lembro, de novo, não lembro se ele fala isso no livro, mas no filme tem. Ele fala pro Pippin: na dúvida, sempre siga seu nariz. O estranho fala isso pra Nori. O Gandalf fala isso pro Pippin. Ah, pode ser só uma referência, gente. Eles não pegaram a mesma fala da Galadriel no filme e deram pro Sauron falar pra ela? Por que eles iam fazer diferente? E assim, eu acho que ia frustrar o público. Eles não revelaram o nome ainda pra gente ficar falando sobre fazer 1.412.000 teorias a respeito de ser Gandalf, ser Mago Azul, ser Saruman, ser quem quer que seja. Mas eu acho que eles não vão fazer uma escolha diferente. É o Gandalf. Tudo faz sentido. A frase, a própria forma engraçada como ele é apresentado em alguns momentos, o poder dele, a lucidez dele em alguns momentos e a relação dele com os pés peludos. Balanço geral da primeira temporada. Muita gente falou, é lenta, realmente eu concordo. Foi lenta. Mas vou falar uma coisa aqui, que quem já viu as resenhas que eu fiz dos livros de Senhor dos Anéis, a escrita do Tolkien, ela é uma escrita um pouco mais lenta, né? Ela começa, em Senhor dos Anéis, por exemplo, ela começa um pouco mais leve, porque vem ali do Hobbit. E ela vai ficando mais lenta, mais complexa. O livro vai ficando, né, com uma carga sombria mais forte. E a escrita do Tolkien vai ficando nessa medida. Se você for olhar, gente, a escrita do Tolkien, ela é lenta. E não estou falando isso como ruim, porque quem já viu as minhas resenhas sabe que eu adoro isso. Porque, assim, o Tolkien, ele criou todo um universo. Então, assim, ele criou a geografia da Terra-média, gente. Então, os personagens estão andando, ele vai descrever. Então, tá ele lá, de boa, páginas e páginas, escrevendo uma pedra, né? Eu não sei se eu comentei isso nesse vlog, quando eu falei dos filmes, né, que eu reassisti. No final do terceiro filme, eu tinha esquecido o tanto que é lento. E olha que eu terminei de ler o livro esse ano, no começo desse ano. E é lento mesmo, né? Eles chegam na porta de Mordor, o Frodo e o Sam. Eles saem, aí vai dar a volta. Aí, antes de destruir esse anel, parece que não chega nesse raio dessa montanha nunca. Então, assim, é isso, assim. Eu acho que uma série, que se o Senhor dos Anéis, que tá tudo terminadinho, os filmes já foi, né, um pouco lento em alguns momentos, uma série que junta pedaços de coisas, algumas o Tolkien deixou acabada, outras o Tolkien não deixou acabada, e que ainda tem que juntar, organizar isso, inserir personagens, né, condensar uma linha temporal, então inserir personagens que só apareceriam mais tarde, ela vai ter uma construção mais lenta mesmo. É muito personagem para apresentar, sabe? É muita coisa para você se falar. Eu acho que se fosse rápido, a gente ia reclamar do mesmo jeito. Ia ter gente insatisfeito de todo jeito. Eu acho que sim, essa primeira temporada precisava ser mais lenta. Eu acho que a segunda não vai ser mais, porque a gente já sabe, um dos mistérios já foi resolvido, que é quem é o Sauron. Agora ele vai começar assim, o pega pra capar. Porque assim, não dá pra você partir do pressuposto, não dava pra série partir do pressuposto que todo mundo conhecia a obra do Tolkien, seja por ter lido algum livro, ou seja por ter assistido os filmes do Peter Jackson. Eles precisavam, né, fazer uma construção que fosse bem feita. E como as escritas de que eles estão se baseando têm uma característica muito peculiar, que é uma construção de mundo extremamente detalhista, eu acho que eles precisavam fazer o mesmo. Eu achei isso nesse ponto, para além das mudanças que eles fizeram, que sinceramente não me incomodaram, eu achei isso, pelo menos nesse momento. Vamos ver quando eu ler mais coisas do Tolkien, né? Vale lembrar que nesse momento eu já li o Hobbit, Roverandom, que não é da Terra-média, mas enfim, eu já li o Hobbit, Senhor dos Anéis e Os Filhos de Húrin. Vamos ver quando eu ler mais coisas, tá? Mas não me incomodou. E eu acho que essa lentidão na primeira temporada acabou sendo fiel aos escritos originais à sua maneira. E eu gostei muito da série. Se você ainda não assistiu, você é fã, não fica com medo.
tá? Não fica com medo, vai na fé, assiste, desapega de cronologia, tá? Eles já avisaram, essa série desde o começo, quando eles anunciaram essa série lá atrás, foi avisado, a linha temporal vai ser condensada, tá? Vai, assim, gente, Senhor dos Anéis já é uma obra clássica. Se você não gostar de algumas coisas porque não é tão fiel aos livros assim, enxerga como um reconto que eu acho que você vai conseguir aproveitar, tá bom? É isso, gente. Eu gostei bastante de Os Anéis de Poder da primeira temporada. O elenco maravilhoso, eu acho que dispensa elogios. É um elenco relativamente desconhecido, mas eles arrasaram. Arrasaram, gostei pra caramba. Eu quero ver, gente, o ator que tá fazendo o Gandalf, barra estranho, porque ainda não falou o nome dele. Eu quero ver quando esse personagem começar a falar direito, mais, entendeu? Porque até então ele só ficou, né, tentando entender ali quem ele era nesse rolê, e a gente também. Quando ele começar a interagir, eu quero, vamos pegar pra capar do Gandalf com Sauron. Apenas isso que eu espero. Talvez não na segunda temporada, mas eu acho que vai vir aí. Bom, gente, é isso, tá? A chuva tá engrossando aqui, então eu vou parar por aqui. Me conta aqui embaixo nos comentários se você assistiu a primeira temporada de Os Anéis de Poder e o que você achou, tá? Tá liberado spoiler, gente, porque esse vlog é um vlog com spoiler. Então, se você assistiu até aqui, você, assim, pegou alguns spoilers, tá? Não todos. Mesmo se você tiver assistido não sabendo, né, porque eu aviso no começo do vlog, vai assistir a série, tá? Não se prenda por isso, foi uma escolha sua assistir esse vlog, então agora escolha assistir a série. Conta aqui embaixo, então, o que vocês acharam da série. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Compartilha ele para os seus amigos. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Não deixa de me seguir em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, estão no box de informação. Se você for comprar livros ou qualquer coisa, por favor, compra na loja da sua preferência, utilizando os links que também estão na descrição do vídeo. Dessa forma, vocês ajudam a apoiar o meu trabalho sem gastar nenhum valor a mais por isso, então eu te agradeço demais. Assiste esses dois vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até a próxima.